A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido você a se colocar em pé mais um momento. Hoje é noite de cura, amém? Aleluia. Você toma posse? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. O vinho novo de Jesus já foi derramado. Amém? Você crê? Jesus já derramou esse vinho na cruz, nos dando vida, derramando seu sangue por mim e por você. Quando estava ali cantando, meditando, eu peço a você nesse momento, nós vamos cantar esse canto, Renova-me, mais uma vez. Eu creio assim que Deus já renovou, Jesus já renovou, mas muitas vezes eu me apego a algo, deixo dentro de mim, deixo dentro do odre. Jesus quer derramar um vinho novo, quer tirar tudo aquilo que não é meu, que não pertence mais a mim e a você. E nesse canto eu convido você nesse momento, a trazendo no teu coração, se você pode, feche teus olhos. Como eu falava assim, é noite de cura, porque a palavra de Deus nos cura, Jesus é a cura. E Ele está aqui, o seu Espírito está aqui. Habita em nosso meio, habita em nós. É através dEle que todas as coisas são feitas. Quando eu estava internado no tratamento do câncer, eu lembro que chegou um momento em que nós orávamos toda noite, chorava eu e minha esposa, e teve um momento em que o Espírito Santo falava assim: já está consumado, já está curado, tudo já foi levado, tudo já aconteceu, o vinho novo foi derramado. Eu convido nesse momento, vai trazendo aqui, vai pedindo aquilo que você pede que seja renovado nesta noite, a qual já aconteceu, mas é necessário muitas vezes que eu reconheça, você reconheça: Senhor, renova, Senhor, tudo aqui dentro de mim, retira, Senhor, aquilo que não é meu, entrego nesta noite, Senhor. Talvez uma fraqueza, uma dificuldade, uma religiosidade, um peso, um sentimento de culpa. Quando eu orava, estava preparando essa mensagem, me vinha muito forte a palavra culpa. Pessoas ao qual tem carregado o sentimento de culpa dentro de si. Algo que aconteceu na sua vida, algo que aconteceu na sua história, junto dos seus, da sua família. E você não se perdoa quanto a isso. Eu convido a você, nesse momento, colocar aos pés do Senhor. Peça a Ele: renova-me, Senhor Jesus. Renova, Senhor. Convido a você nesse momento. Vai agradecendo a Deus, a Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de cura, Senhor. Obrigado ao Senhor por estar tocando em cada vida aqui, Senhor. Cada pessoa que aqui está, cada pessoa que está na sua casa, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia, Senhor, pelo sol, pelo alimento, Senhor. Por tudo que o Senhor tem derramado, Senhor, em cada momento, Senhor, das nossas vidas. Graças Te damos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode permanecer em pé, já convido você a pegar a sua Bíblia. Mateus, capítulo 9. Vamos ler o versículo 16, capítulo 9, versículo 16 e 17. Amém?
Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Pai amado, graças te damos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Essa palavra que é cura, essa palavra que é alimento, Senhor, essa palavra que nos dá direção, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala comigo, com cada irmão que aqui está, Senhor. Sim, Espírito Santo, toda a liberdade é dada a Ti nessa noite. Usa poderosamente de todo o meu ser, corpo, alma, espírito, que eu seja canal daquilo que o Senhor quer realizar nesta noite. Sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. Sabemos que é o Senhor que realiza todas as coisas, ó Pai. No nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que as pessoas sejam tocadas, alcançadas nesse momento nos seus lares. As pessoas a qual vão assistir ainda, Senhor, esse culto, essa ministração, esse tempo de adoração, de louvor, Senhor, que possa ser impactada, tocada, curada, Senhor. Eu vos peço, Senhor, cobre com teu sangue a cada vida. E eu repreendo toda e qualquer ação contrária à tua presença, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. Amém. Uma palavra poderosa, a qual eu iniciava e falava assim: Jesus já derramou o vinho novo, amém? Essa palavra, ela tem sido trabalhado dentro de mim alguns dias, até no período em que eu estava doente, fiquei internado, fiquei uns 4 dias em casa, 7 dias no hospital. E Deus trabalhando e as coisas que foram acontecendo ao redor, eu percebia que Deus estava falando algo. E me vinha esta palavra. Mas essa palavra, nós vamos ver o texto, o contexto. Se nós voltarmos um pouco atrás, nós vamos ver a partir do versículo 9, capítulo 9, versículo 9, nos fala assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Eu convido a você até tomar posse dessa palavra, Jesus olhando para mim, para você, você que está assistindo, e convidando para seguir, assim como esse coletor de impostos, Mateus, onde Jesus passa, olha nele e fala: segue-me. E ele levantou e seguiu. De repente, muitos de nós ainda estamos precisando levantar, sair da nossa posição, sair daquilo em que nós estávamos vivendo ou ainda estamos vivendo. Eu lembro que algo falou muito forte esses dias, a qual o pastor Josmar, ele foi visitar, orar por mim lá, e ele falou assim que muitas vezes nós ficamos nessa posição para olhar as coisas do alto, e saímos dessa posição em pé, porque nós estamos olhando as coisas da terra. Será que nós estamos olhando as coisas do alto? Será que eu tenho me levantado, tenho olhado para Jesus? Esse é o caminho, é verdade, é vida. Eu preciso seguir, eu preciso caminhar os passos de Jesus. E voltando, versículo 10 nos fala assim: Jesus come com pecadores, o título nos fala isso. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja que aqui nós já vemos o que está acontecendo. Nós podemos ver que os judeus, os fariseus, pessoas que estão ao redor, pessoas até que seguem Jesus, nós vamos ver que os próprios discípulos, alguns falam os discípulos de João, mas eles começam a questionar algumas coisas, olhar as atitudes de Jesus. Mas quem é esse que come com pecadores, senta junto com um cobrador de impostos na casa dele, no banquete, está ali, se reúne, o que está acontecendo? Mas Jesus já vem nos mostrar algo novo, já vem tirar algo em que eles carregam com eles, que é a tradição, que é a religiosidade, os costumes, que muitas vezes acabam impedindo com que o novo de Deus se derrame na minha vida e na tua vida. Aqui eu posso até parar e posso me perguntar, o que será que está impedindo que eu sinta o novo de Deus na minha vida? O que será? O que está acontecendo? Será que eu tenho me colocado como essas pessoas, esses religiosos, cheios de tradições e situações, e não compreendendo que Deus está derramando algo novo, que Deus envia seu Filho para morrer por mim e por você, para nos dar vida? Esse significado, vinho novo, representa a vida de bênção que Jesus conquistou para nós com o sangue que Ele derramou. O sangue que Jesus derramou. Vida nova. É interessante o que aconteceu naquele quarto lá do hospital. A palavra de Deus nos fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aquilo que Deus tem, o seu propósito para cada um de nós. E eu não entendia o que estava acontecendo naquele quarto. E ali, Deus derramou algo novo sobre a minha vida. Não só sobre a minha vida, mas também as pessoas que ali passaram. 4 filhos meus, uma irmã, e eu até, muitas vezes, quase que pedia para apertar, deixar o botão ligado, apertado, para que a zeladora lá viesse constantemente com um pano naquele quarto, secar aquele ambiente, porque ele foi um derramar, choro, Deus tratando comigo, tratando com meus filhos, tratando com pessoas que eles estiveram comigo, Deus derramando algo novo, e ali Deus já falava comigo, e falava a respeito. Por que muitas vezes nós não experimentamos o novo de Deus? Nós sabemos que essa passagem fala de uma tradição, o texto, o contexto fala da atitude deles, da religiosidade deles, de se levantar, opor aquilo que Jesus estava fazendo, mas eu também aprendo aqui que Deus quer derramar sobre a minha vida, a tua vida, e muitas vezes nós impedimos com que aconteça nas nossas vidas. E naquele quarto aconteceu isso. Muitas coisas que estavam impedindo o mover de Deus aconteceu. Estarei testemunhando até o final dessa ministração. Depois nós podemos, eu convido a você, versículo 12 nos fala assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, sim pecadores ao arrependimento. Mas aqui nós vemos também, até o título fala a respeito do jejum, também está sendo falado a respeito do jejum, onde no versículo 14 nos fala assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. Nós vamos entender que
toda essa religiosidade, essa situação que Jesus estava fazendo, e aqui ele se levanta também fala a questão, mais uma vez, a respeito de Jesus, do jejum, e Jesus fala o que para eles? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem está com eles? Jesus. Aqui Jesus está falando, pode aqueles que estão próximo de mim, estão ao meu lado, estão caminhando comigo, eles precisam jejuar? Não, eu estou aqui. Mas depois ele fala assim que chegará um tempo, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus morre, ressuscita, está vivo. Hoje, você, nós precisamos jejuar, para ser mais sensível, não para que sejam mudadas as coisas, mas para que nós sejamos mudados, para que nós sejamos mais sensíveis à voz de Deus, aquilo que Deus tem falado para mim, para você, para a sua igreja. Para que nós estejamos aí matando a carne, muitas vezes, muitas coisas tentam se levantar, nos impedir de sair desse plano, às vezes, e parar de olhar as coisas do alto. Jesus, nessa noite, fala para mim e para você, chegará um momento que nós precisamos jejuar, esse é o momento, que você precisamos jejuar, orar, estar mais próximo, se aproximar da sua presença. Depois ele nos fala assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quando ele fala aqui a respeito do remendo, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Quem é mulher costureira sabe, né? Que um pano, já um tecido bem usado, ele fica bem frágil, começa a desfiar. Como que você vai pegar um pedaço de um remendo não, mas um tecido novo e colocar ali? Vai rasgar mais, vai aumentar mais. Aqui Jesus está usando de cenas, de imagens, de costumes da época, da nossa época também, por que não? A respeito daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer mudar em minha vida, na tua vida, na vida dos discípulos aqui, daquelas pessoas que estavam ao redor dele. E depois ele fala a respeito do vinho também. É interessante, quando eu estava meditando, me veio muito forte um antigo líder meu, em que, não sei porquê, mas Deus tem algo nisso aqui que eu vou falar. Eu lembro que esse líder, ele já caminhava 25 anos em uma comunidade, em uma igreja. Líder formado, teologia, uma das pessoas mais respeitadas da denominação dele. Mas, de repente, ele se vê numa sala de aula, sentado, num local. Esse local, encontro com Deus. Eu mergulhava e também lembrava de quando eu chegava no encontro com Deus, a qual algumas pessoas sabem, mas eu fui católico, rezava em torno de 3 terços no dia, eu jejuava de 2, 3 vezes na semana, então eu rezava o terço de manhã, na hora do almoço, à noite, meditava a palavra, se reunia, orava, intercedia, tudo. Eu tinha como que uma fortaleza, não, é isso, mas foi no encontro com Deus, sentado em uma cadeira, que Deus usa de alguém, uma pessoa, um jovem, até falava um pouco errado, sem conhecimento nenhum, mas Deus me impactou naquele momento e falava a respeito do que eu precisava tirar para o novo que Deus queria derramar sobre a minha vida.
E ali eu fui impactado quando terminou a ministração. Eu lembro que o primeiro encontro com Deus, Deus tratou a minha vida, curou a minha vida de situações, separação, de abandono de pai, abandono de família, tudo que eu sofri, de morar na casa de parentes. Eu lembro assim que passei por muita situação. Teve uma situação em que uma tia minha, eu lembro, acho que Deus quer curar alguém aqui, não sei. Eu estava indo por um caminho, e lembro que nós morando de favor, e naquele dia eu fiquei com medo de sair lá fora e ir no banheiro. Era aquele banheiro lá fora. E naquele dia eu sujei num quarto, nós dormíamos no chão, eu, minha mãe, meus irmãos. E essa tia era uma pessoa muito ruim assim até, muito áspera, tudo. E por eu ter sujado, ela chegou e passou tudo aquilo no meu corpo, no meu rosto, tudo a sujeira que eu tinha feito. Aquilo ali eu carreguei durante muito tempo. Mas chegou um dia em que eu fui visitar um companheiro meu de serviço que estava viciado em cocaína e algumas coisas, e de repente quando eu vi o carro em que eu estava dirigindo, parou na casa dessa tia, e ela tinha perdido uma filha há alguns dias. E quando eu cheguei lá, eu nem olhava para ela, não perdoava ela nem nada. E quando eu vi ela, eu corria dela, não queria nem a atenção dela, mas aquele dia Deus me pegou de um jeito. Eu cheguei lá e ela começou a chorar. E ali o Espírito Santo me levou a orar por ela, por cura interior, pela tristeza, pelo trauma que ela tinha vivido com a situação da filha dela. E ela falou que já fazia alguns dias que ela não conseguia dormir. E naquele dia, a partir daquele dia, ela começou a dormir. Naquele dia, ela pediu perdão. Naquele dia, eu perdoei ela. Naquele dia, eu pedi perdão também para ela. Ali já estava sendo retirado algo em que estava impedindo, em que o derramar desse vinho novo dentro desse odre já estava acontecendo. Mas voltando um pouco, eu falava desse líder, e eu lembro que ele é sentado em uma cadeira no encontro com Deus, e cheio de conhecimento, cheio de teologia, e ele falava, mas o que eu estou fazendo aqui? Veja essas pessoas que estão ministrando, não tem nada para passar, a pessoa fala até errado, não sabe nem segurar o microfone, não tem nem posição de pregador, nada. E ele levou um caderninho, uma caneta, eu quero anotar tudo, porque se isso moveu e transformou vidas que estão testemunhando para mim, eu quero ver o que acontece nesse encontro com Deus. E naquele momento, ele pegou a caneta, deixa eu anotar tudo, quero anotar tudo, não quero perder nada, que eu quero levar para a minha igreja, isso que está acontecendo em outras igrejas. E chegou um momento em que ele queria, e o Espírito Santo falou para ele, larga essa caneta, abandona esse caderno, deixe que eu quero derramar sobre a tua vida, se abra aquilo que eu quero fazer, o novo que tem para você. E ele abandonou tudo, e a partir daquele momento, ele foi sendo quebrado, encontro em encontro, cada ministração que acontecia, ele vinha à frente e se derramava. Cada ministração, perdão, amor de pai, o pai dele é uma pessoa que abandonou ele, tinha várias famílias, ele achava assim que era uma pessoa já convertida, mudada, que não precisava ser tirado nada mais de dentro dele, e ele viu que ele tinha muita coisa ainda dentro dele, que impedia o novo de Deus, que Deus queria derramar. E muitas vezes nós agimos como esses discípulos, como esses fariseus, como essas pessoas. O que está acontecendo? O que Jesus está fazendo? Por que disso? Por que daquilo? Não entendemos. Jesus quer nos renovar. Eu convido Lamentações 3:21. Precisamos ser renovados, nossa vida a cada dia. Convido, se pode nos colocar lá para nós.
Nós podemos ver aqui no texto, o contexto, Jesus falava sobre o jejum. Quando perguntaram por que seus discípulos não jejuavam, então ensinou que a vida cristã não é apenas um ritual religioso. Jesus disse isso para mostrar que não seria mais um pregador ou profeta, dando apenas continuidade à antiga aliança, mas veio para renovar todas as coisas com Jesus. Tudo é novo. Eu anotei uma frase assim, nos fala assim: vinho novo, costume ou antigo pode dificultar o novo que vem de Deus. Costume antigo pode dificultar o novo que vem de Deus. Lamentações 3:21. Vamos para frente. Fala de vinho novo. Quando se fala de vinho novo na Bíblia, refere-se a tudo que seja de origem de uva. Nós vamos ver que, se a gente estudar e buscar a fundo, vai falar de vinho novo, vinho velho, vinho misturado. Essa passagem aqui, ela nos fala assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Aí eu fui ler um pouco a respeito de odre. O que era esse odre? Era um reservatório, era uma vasilha onde se carregava o vinho. Mas o costume era de colocar vinho novo, mas também num odre novo. Não que, com o tempo, alguns até carregavam aquele odre mais ressecado com vinho velho. Nós vamos ver até algumas passagens se refere a respeito disso. Mas aqui Jesus está falando desse vinho novo. Se você coloca o vinho novo num odre que já está velho, o que vai acontecer? Ele vai fermentar. E esse odre era feito de couro de um animal, de uma cabra, de um carneiro. Geralmente era cortado a cabeça, tirado tudo de dentro, deixado a pele ali, o couro, né? E se costurava, amarrava, e ali se transportava vinho, se transportava água e muitas vezes óleo. Mas você vai ver que poucas vezes se refere na Bíblia a respeito de água e óleo. Vão ser poucas vezes, se eu não me engano, uma vez de cada um. Então era mais usado para vinho. E o que acontece quando Jesus fala assim: não se coloca vinho novo em odre velho, porque a fermentação poderia no odre velho, ressecado já, ele romper e se derramar o novo, aquele vinho novo. Os dois iriam se perder, tanto o odre como o vinho principalmente. Então imagine, aqui, quando eu meditava nessa passagem, eu me colocava assim: Jesus quer derramar vinho novo, já derramou, mas o que tem impedido que esse vinho seja derramado? É necessário que seja um odre novo, um odre novo. O odre velho, ou seja, os costumes, a cultura, a religiosidade, aquilo que tem impedido, aquilo que já não faz mais parte da nova aliança. Jesus vem nos mostrar uma nova fase, algo que Ele quer realizar. O que acontece? Se colocar o vinho novo dentro desse odre, ele vai se romper, vai se perder. Por isso ele fala: é necessário que também o odre seja novo. Fala para a pessoa que está ao teu lado: Jesus está derramando aqui nesta noite um vinho novo. Você recebe? Ele já derramou. É necessário, eu percebo assim que quando a gente vai desenvolvendo a palavra, vai vindo muitas coisas em que ainda está impedindo com que esse derramar de Deus aconteça. Aqui, quem está aqui, muitas vezes está aqui, e o Espírito Santo começa a mostrar situações em que eu ainda preciso retirar. E eu percebo assim que muitas coisas
em mim, eu falava que quando eu estava naquele quarto, ali eu tive a oportunidade de conversar com os meus filhos. Um deles eu falava assim para ele, você sente tristeza em algum momento? E ele falava assim para mim, a maioria das vezes. E ele abriu o coração para mim. Até fazia algum tempo que eu não conversava com ele. Eu tenho o costume de me reunir, fazer lanche com meus filhos, sento e dou alguma direção. Tem um que é mais próximo, ele me procura, liga. Onde ele estiver, ele está ligando. Os outros até não têm essa prática. Esse fazia tempo que eu não conversava com ele. E ele falava ali, e ali Jesus começa a retirar algumas tristezas dele, tocar sobre a vida dele, derramar o novo sobre ele. Onde ele chorava, eu chorava naquele quarto, abraçava ele, falava da importância que Jesus ama ele, que ele é um vencedor. Muitas vezes, algumas coisas têm nos impedido que eu rompa, que você rompa. Eu lembro assim que a terceira igreja está trabalhando muito o romper de Deus, mas o que será que está impedindo que eu rompa? O que será que tem sido trauma, ferida? O que será que eu tenho carregado? Talvez um pecado, talvez uma religiosidade, alguma posição, alguma atitude minha. Deus quer derramar algo novo, já derramou. Mas o que acontece? Esse meu filho chorava, eu abraçava, orava por ele. Outra filha também a mesma coisa. Uma irmã minha. Mas Deus tratando em mim, tratando deles. Mas foi muito impactante em que estava ali um companheiro, o pastor Emerson esteve lá. Tinha um rapaz, acho que dá uns 2 de nós, né? Enorme de um rapaz lá. Estava... tinha rompido o ligamento do ombro, tudo, ele precisava fazer uma cirurgia. E eu estava ali, você acredita que eu queria ficar sozinho naquele quarto? Eu queria ficar em silêncio, não queria ver ninguém, e parece que Deus começou a mandar a gente, né? E de repente esse rapaz chega ali para ser internado depois que eu já estava. Eu falei, nossa, eu queria ficar tão sozinho, estar falando com Deus, né? E aquele rapaz... ele chega quieto, calado, fechado, e eu começo a conversar com ele. E ali, Jesus começa a curar eu e começa a curar ele. Esse rapaz, um cristão, congregando uma comunidade, uma igreja presbiteriana, caminhando, até participando de algumas coisas, alguns movimentos lá, mas, ali, o Espírito Santo mostrando que ele tinha situações na vida dele que precisava ser tratada, curada. Algumas coisas, e ele começou a contar a vida dele. E ele falou a respeito que ele foi abandonado pelo pai. E o pai dele saiu de casa e retornou quando ele tinha 15 anos. E o pai dele foi para o Nordeste, deixou ele aqui com a mãe dele. E depois o pai dele chegou e cheio de esperança, de alegria, e convidou, vamos morar comigo, vamos passear comigo, vamos para o Nordeste comigo. E o pai dele levou ele. Quando chegou lá no Nordeste, ele viu que não era bem aquilo que tinha sido apresentado para ele. O pai dele tinha uma família lá e tinha uma lá para o lado do Amazonas, lá. E ali ele começou a sofrer algumas situações na vida dele. E o pai dele mandou ele para o Pará, junto de uma outra mulher do pai dele. E ele foi parar naquela região lá, e o pai dele falou que dali um tempo ele voltaria para lá. Ele se passou anos e anos e o pai dele nunca mais apareceu. E a mulher que acolheu ele lá, juntou um dinheiro e mandou ele novamente aqui para Ponta Grossa. Ele chegando aqui em Ponta Grossa, aí consertou a vida dele, começou a trabalhar, casou, separou, e algumas coisas acontecendo. Aí ele falava muito forte assim, eu não perdoo o meu pai. O meu pai
já faleceu. E tudo que ele fez eu não consigo perdoar. E ali a gente conversando, o Espírito Santo foi trazendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e fomos, e ele foi abrindo o coração, foi chorando, eu falando da importância do perdão na vida, que ele precisava perdoar o pai dele, e fomos impactados ali, eu chorando, ele chorando naquele quarto, derramando lágrima mesmo. Aí esse homem decide perdoar o pai dele. Eu falei, então vamos orar. Não estou falando aqui de misticismo nem nada, mas eu creio que Jesus pode romper algo e pode levar onde, não sei onde a pessoa estivesse, Deus quer levar, não sei como ele faz, mas eu sei que é possível aquele peso, aquilo que ele trazia dentro dele, ser rompido naquele momento. E nós, naquele momento, ele orou, se arrependeu, perdoou o pai dele e pediu perdão. E naquele momento ele foi impactado pela presença de Deus. Ele chorava. Quando terminou, ele falava assim: eu sinto que a minha vida está mais leve. Um grande peso saiu das minhas costas. Essa foi uma das pessoas. A outra pessoa, também, um companheiro de serviço, ele chegou lá, não acredito que é você que está aqui. Eu falei, amém. E ali fomos e orando e compartilhando. Mesma situação, uma pessoa que caiu em depressão, depressivo, separou da esposa, passou tantas situações e ali ele começou a falar também do pai dele que abandonou ele. É interessante, né? O pai dele abandonou ele, aí ele casou, essa ferida, esse trauma, impedia com que ele tivesse filho, ele não queria ser pai. Ele levou muito tempo para ser pai, demorou. E a esposa dele sempre falava para ele, mas por que você demorou tanto? Aí teve um dos filhos em que ela engravidou e ela teve o aborto, e ele foi no hospital, e chegando lá no hospital, eles perguntaram, vocês querem que faça todo o procedimento, o guardamento, para esse feto, tudo? Ele falou, não precisa. Veja para uma mulher, né, o impacto, o choque que dá. Tudo isso foi causando ferida e trauma na vida dessa esposa, a qual, com certeza, algumas coisas também cristão essa pessoa. Tudo isso levou à separação. Essa revolta, e até hoje ela joga no rosto dele, na face dele, essas situações que aconteceram. E ali também nós pudemos orar, pudemos ele pedir perdão, se arrepender. A gente orou, falei, estaremos intercedendo por você, creia que Deus pode restituir, que Deus pode mudar a tua história, mudar essa situação. E eu creio que Deus tem algo poderoso para a tua vida, eu falava para ele. Então foi momentos impactantes assim. E ali Deus, o Espírito Santo começa a colocar essa mensagem no meu coração. Algumas coisas que precisam ser retiradas. Pecado. Me vinha muito forte, eu falava assim, sentimento de culpa. Se alguém aqui que está aqui, o que vai assistir, está assistindo, você tem algo muito forte dentro de você, esse sentimento de culpa. Nessa noite eu convido a você a se arrepender, a pedir perdão, a entregar diante de Jesus, pedir o novo dele sobre a tua vida, sobre a tua história. Eu creio assim que Jesus quer curar muitos de nós aqui nessa noite. Pessoas que têm um passado, feridas, traumas que hoje impedem com que até uma situação, me venho agora, não sei porquê, mas até uma cura física aconteça. É necessário que você deposite diante de Deus. Feche teus olhos nesse momento.
Medite sobre isso. Essa passagem que no versículo 17, Jesus nos fala assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu creio que Deus quer e já está derramando o seu novo na minha vida e na tua vida. Convido você a pedir ao Espírito Santo que Ele possa estar enchendo a minha vida e a tua vida. Ele já está aqui. Se é alguém que você precisa perdoar, pedir perdão, se é algo que você precisa colocar aos pés do Senhor nessa noite, assim como eu falava também desse líder, a qual aquela situação dele de conhecimento, não que não é importante o conhecimento, a teologia, doutorado, Deus, o Espírito Santo, quando nós damos conteúdo, trabalho para Ele, fica tudo mais fácil. Mas muitas vezes, aquele pensamento antigo nosso, aquilo que tem impedido que o novo de Deus seja derramado. Se é algo que você está lembrando nesta noite, a qual você ainda carrega com você, eu convido você, se é um pedido de perdão, se é para perdoar alguém, se você culpa alguém por uma situação que aconteceu na tua casa, na tua família, me vem muito forte uma família a qual chora muito, uma situação, a qual causou um trauma muito forte. Eu não vou abrir aqui, mas você está sentindo o que é para você. Você sabe o que é para você. Eu convido você a apresentar nesse momento, diante do altar do Senhor. Peça a Ele que derrame do novo dEle. Ele já derramou. Senhor, ó Pai amado, no nome de Jesus, aqui estamos como odres, Senhor. Derrama o novo, Senhor, a cada vida que aqui está. Derrama o novo a cada comunidade, a toda essa comunidade, a cada pai de família, mãe de família, que aqui está. Sim, querido Deus, visita cada vida aqui, cada pessoa. A cada pessoa que precisa ser renovado nesta noite. Convido o Ministério Louvor a se colocar aqui nesse momento. Convido, apaga a luz lá, irmãozinho lá. Deixe com que Jesus me cure, te cure nesta noite. Convida o Espírito Santo, que já está em você. Ele não acusa ninguém, mas Ele nos ajuda a lembrar situações a qual continua nos machucando, nos ferindo. Pedimos, Espírito Santo, que cada pessoa que aqui está aqui, essa família que chegou, que está aqui nessa noite, venha buscar uma resposta. A resposta está em Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Está na Tua palavra. Deixar com que o que o Senhor quer derramar nesta noite, Senhor, derrama sobre essa vida. Derrama sobre esse casamento, Senhor. Essa família que tem se atritado tanto. Me vem muito forte a cena de casal discutindo, brigando constantemente.
Pedimos, Senhor, cura, Senhor, esse pai de família. Cura, Senhor, essa mãe de família, Senhor. Que possa entender, Senhor, que é necessário nós se derramar diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Espírito Santo, enche a minha vida, enche a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor, nesta noite. Não queremos ser igual, Senhor. Como iniciamos nessa noite esse culto, Senhor, Jesus já derramou o vinho novo, Ele já derramou. Eu convido a você a tomar posse nesse momento. Convido a você a falar, Senhor, aqui estou. Eu abro todo o meu ser, Senhor. Esse odre, Senhor, qual precisa ser derramado, Senhor. Todos os espaços, Senhor, que ainda tem, está trancando aquilo que o Senhor quer realizar, Senhor. Na minha vida, na vida de cada irmão, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Cura, Senhor. Cura essa família, essa pessoa a qual está acompanhando, assistindo, Senhor, esse culto nesta noite, Senhor. Essa pessoa que está sendo impactada, me vem a imagem de um homem chorando. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, Ele traz a imagem. Não é de mim, mas é o próprio Deus, qual mostra o que está acontecendo. Quando está sendo revelado, é cura que está acontecendo. Se você precisa se arrepender de uma situação, se arrependa. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se já não está mais em nosso meio, ore, peça a Jesus, Senhor Jesus, peço perdão ao meu pai, à minha mãe, ao meu tio, a essa pessoa que um dia me fez um mal, Senhor. Sinta o novo, sinta a presença do Espírito de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Assim como aconteceu naquele quarto. Quantos ainda caminhando com Jesus, mas não deixaram que o que era velho ficasse para trás, fosse retirado. E um vinho novo, seu odre é velho, ele fermenta e vai romper, vai derramar. Mas se é novo, e muitas vezes nós caminhando esse vinho, e que até então é um suco, depois ele vai sendo fermentado, esse processo que vai acontecendo, ele vai se tornando um vinho. Mas quando o suco, esse suco novo, esse vinho novo, ele precisa estar num odre novo. Se for velho, ele vai romper. O que eu entendo aqui? Que muitas vezes essa fermentação, se eu não estou preparado, se eu não estou vazio de muitas coisas para que o novo de Deus se derrame, eu não vou suportar essa fermentação que Deus também permite que aconteça. De repente já está fermentando na tua vida uma situação, você tem buscado um vinho novo, mas ainda o odre está ressecado. Eu meditava assim, também percebia que era o costume muitas vezes do odre estar ressecado, ele era banhado na água, ele era lavado, era retirado os resquícios, ele amolecia aquele couro novamente, e se derramava um óleo sobre esse odre, e esse óleo é o Espírito Santo, que quer se derramar sobre a minha vida, a tua vida nesta noite. Convida o Espírito Santo. Talvez se você está ressecado ou ressecada, peça, Senhor, aqui estou, Espírito Santo, me encharca nesta noite. Enche a minha vida, enche com o teu poder, enche todo o meu ser.